os seus sons. Bem, meus amados, mais uma vez, o meu agradecimento, a minha alegria, a minha gratidão em ter todos vocês conectados conosco em mais essa manhã de hoje. Essa manhã que nós temos que ter olhos de ver e coração de sentir toda a ambientação fluídica, energética. Nós que desfrutamos, né, aqui na pátria do Evangelho, no coração do mundo, nosso Brasil, essa região, sudoeste, sudeste, de natureza exuberante, de sol quente e acolhedor, propiciando-nos um ambiente fluídico, energético, a nos estimular a sermos gratos, a termos alegria por tudo nas nossas vidas. Somos conscientes, meus irmãos, que nós somos essas criaturas divinas, esses Espíritos de Deus, na nossa escola planetária, o nosso nível evolutivo, o nosso planeta Terra, no caminho do aprendizado, do amor. Saímos ao longo dos milênios e dos milênios dos reinos de aprendizados rudes e já nos encontramos no reino da humanidade, onde já temos sentimentos, razões e ainda um predomínio de instintos, porque ainda estamos mais próximos ainda dos animais irracionais do que da angelitude. Mas o que enche os nossos corações de alegria e de gratidão é que a cada dia nos tornamos mais lúcidos de que somos essas criaturas divinas, que não mais sabemos da existência de Deus, Criador deste universo infinito, não mais sabemos do seu infinito amor, da sua infinita bondade, da sua infinita justiça, mas passamos a sentir em nossa intimidade todo dia esses atributos divinos, ao qual, ao longo dos milênios do nosso aprendizado, nos identificaremos em definitivo com esse infinito amor. Mas, amado, não tem como nós pularmos etapas. A vida é contínua e ininterrupta. E temos que experienciar a cada dia para testemunharmos as experiências, as vicissitudes da vida corporal ao nosso nível evolutivo, para que vamos angariando vibrações de amor eterno, de virtudes que permanecerão conosco para a eternidade. Por isso, meus irmãos, o nosso propósito do nosso encontro nessas manhãs de hoje, fazer vibrar mais forte, revivenciar essas potencialidades que todos nós, como criaturas divinas, já temos em nosso ser. Esses nossos encontros nessas manhãs é para ampliarmos os estímulos da proposta divina para todos nós, que é o aprendizado do amor. E não tem como, meus amados, nós começarmos as nossas manhãs se não for buscando o nosso referencial, nosso modelo, a luz, o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus, governador planetário, que conduz com o seu infinito amor toda a evolução que é das leis divinas do progresso da nossa escola. E para exemplificar, para viver as leis divinas, ao qual ele veio a ensinar, reencarnou conosco, ombreou conosco o solo
da nossa escola planetária, passando por todas as vicissitudes da vida corporal, como todos nós, porque as leis divinas são únicas e imutáveis para todas as criaturas do universo infinito. E Jesus não reencarnaria aqui sobre regime de exceção. Experienciou conosco não só trazendo filosofias de vida, mas vivendo o infinito amor, trazendo testemunho do seu amor através das suas ações diárias e dos seus exemplos. E estão lembrando tanto dos seus exemplos e das suas recomendações para agasalhar os nossos corações, para que possamos sentirmos o envolvimento dos seus prepostos que nos auxiliam, buscando, como sempre iniciamos os nossos encontros, alguma das suas recomendações. E uma delas foi o esclarecimento de quando nós nos encontrássemos reunidos em nome dele, com o propósito de buscar no seu coração o amparo e assistência e o amor, ele esclareceu-nos que se faria presente no meio de nós. Então, amados, formando esse único campo energético, porque já somos conscientes que somos energias vibrantes, que somos amor, que somos bondade, que somos luz, que possamos formar esse campo fluídico energético, dando condições, recursos, sintonia, comprimento de onda, vibração, cor, luz aos espíritos amorosos e bons que se encontram em cada lar. Que todos nós possamos sentir esse envolvimento, esse acolhimento, esse amparo, esse amor. Porque os nossos corações, em muitos instantes, em muitas vezes, ficam abatidos diante das vicissitudes, das provas, das expiações necessárias para a renovação de sentimentos. Como o mestre falou que estaria presente conosco quando nós nos reuníssemos, e ele se faz presente através dos seus mensageiros de luz. Oh, Jesus! Mais uma vez, Senhor, nós estamos reunidos em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz e do amor, que nos acolhem, que nos amparam, que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam a todos nós. Para que tenhamos sempre o bom ânimo e imensa alegria de viver. Oh, Jesus! Quanta gratidão, Senhor, por tudo nas nossas vidas. Para nós que nos encontramos no maior influxo divino para os nossos espíritos, que estamos com novos corpos, novos instrumentos de manifestação para a renovação de sentimentos, para a transformação de vibrações de células perispirituais, para uma nova visão, para novas conexões, porque somos conscientes que todos nós nos estimulamos reciprocamente. Então, Senhor, mais uma vez, obrigado por tudo. Mas, Jesus, ainda no estado evolutivo que nós nos encontramos, ainda, Senhor, temos vontades, impulsos, desejos
que são inferiores, que ao longo das nossas experiências multimilenares, nas nossas reencarnações, fizemos escolhas, traçamos caminhos. Necessário o aprendizado, é claro, Senhor, mas em desacordo com as leis divinas do amor, que estão gravadas em nossas consciências e que regem as nossas vidas. E consciente que estamos hoje, Jesus, queremos tanto nos transformar, nos renovar. Por isso estamos aqui a rogar-lhe, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência e de amor. Ajuda-nos, Senhor, para que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos a cada dia mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos por um instante apenas, que sejamos, Senhor, instrumento de estímulos de esperança, de bondade, de concórdia e de paz. Porque, Jesus, a cada dia mais consciente estamos que só o amor e o bem que permanecerá para a eternidade. E que esses estados passageiros de imperfeições, nós assim transformaremos através da prática incansável do bem, da bondade, da doçura e do amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, perdoe-me talvez da minha voz, né? Porque eu ainda estou com efeitozinho ainda da recuperação do Covid, né? Então, às vezes ainda dá um pouquinho de tosse e a voz ainda está um pouquinho rouca. Mas, meus amados, quanta alegria nessa oportunidade de estarmos juntos. E buscando, né, as recomendações trazidas pelo nosso diretor espiritual e sua equipe do nosso abraço fraterno. O nosso pequenino núcleo de amparo e de amor e luz, aqui na crosta, conectado, é claro, com toda a direção, assistência do nosso professor Eurípides e sua equipe generosa, no Hospital da Esperança, na colônia da Esperança, dirigido por Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é esse espírito magnânimo que assumiu com Jesus o compromisso de nos ajudar a evangelizar os nossos espíritos, de não mais termos aqui, na oportunidade reencarnatória, experiências de corpos,
mas sim a vivência no corpo, mas com os olhos do Espírito imortal que somos. A estruturação da sua evangelização de espíritos, onde trouxe para nós com clareza e luz toda a estrutura que nós elaboramos antes de nós nos reencarnarmos, todo o plano divino, todo o amparo e toda a assistência, para que a hora que aqui tivéssemos encarnados, tivéssemos recursos a lidar com o que nós sentimos. Amados, essa é a grande tarefa. Lidar com o que nós sentimos a cada estímulo que recebemos nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Porque sentir, amados, ainda é inerente ao estado evolutivo que nós nos encontramos. Mas evangelizar os nossos espíritos é dar novas direções ao que sentimos. A transformação das nossas criações mentais, com o propósito de aprendermos a amar, de aprendermos a perdoar incondicionalmente, de aceitarmos todas as pessoas, assim exatamente como elas são. E nosso professor Eurípides e sua equipe recomenda-nos, né? Doma, que às vezes eu fico repetindo isso, que nós busquemos esse amparo, essa assistência no estudo do nosso Evangelho. E dentro da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, trazida pelos espíritos superiores, através de Allan Kardec, lá em 1865, trazendo para o nosso planeta uma nova era, porque são chegados os tempos onde tudo será esclarecido e compreendido as leis divinas. E dentro da estrutura dessa doutrina de amor e de paz e de luz, com a filosofia, com o livro dos Espíritos, com a ciência, que é as comunicações, as influenciações, a continuidade da vida, a prova que está no livro dos médiuns, e a religação com a criatura divina que se come com o Criador, que é a religiosidade, o nosso Evangelho. O céu e o inferno, trazido por os espíritos superiores com testemunho de centenas de espíritos, de como que foi a hora que deixou no corpo a continuidade da vida, as penas e os gozos da vida futura. E o quinto livro, com a Gênese, desde a formação da matéria da nossa escola planetária, com todos os detalhes do componente eletromagnético de impregnação dessa matéria, a formação do nosso planeta, com o nosso magnânimo governador Jesus, que se incumbiu de delinear, de organizar toda a estruturação desse planeta para que nós aqui, nesse nível de evolução que estamos, caminharmos da melhor forma possível. Então, aqui nessas manhãs, o nosso propósito é essa conectividade do ser divino que somos com o Criador. Então, estudemos, né, o nosso Evangelho. E eu comentei no outro domingo, né, que se alguém achar que está muito repetitivo o que me disse, na realidade, não foram muitas pessoas que falaram comigo, mas várias, dizendo que não se importava, porque a cada leitura, a cada encontro, o mesmo assunto acaba tendo
percepções, entendimento, reflexões complementares. Mas continua, meus amados. Se alguém tiver alguma sugestão de algum assunto que nós podemos tratar. E, dando continuidade do estudo do nosso Evangelho, né? Como comentamos, que o nosso olhar para o Evangelho é como Espírito de Deus, como Espírito imortal, como vida que não interrompe, como a compreensão das leis divinas únicas e imutáveis. E que Jesus, aqui reencarnou conosco, trouxe-nos ao nível de evolução que nós nos encontramos. Você já pensou? Pensem, há 2000 anos atrás, ele dizer que é o segundo capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, meu reino não é deste mundo. Vocês imaginam nós lá naquela oportunidade, qual é a percepção, inclusive, que nós tínhamos da nossa própria escola planetária? Ainda rudes, sem a ciência, sem a tecnologia, como compreender que reino é esse, que não é deste mundo? Vocês imaginem como Jesus procurou transmitir essa mensagem da vida futura, né? Então, vamos lá, então, no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? A primeira colocação que na organização do livro colocou-se foi a vida futura. A realeza de Jesus, o ponto de vista, e muito encantador, inclusive, né, dentro das instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Amados, como falar de Jesus, né, que ele veio falar aqui desse reino, né, é preciso esclarecer que aqui nós iremos falar de Jesus, como sempre temos feito, mas especificamente quando ele veio falar dessa vida futura, desse reino ao qual ele é o rei, né? Porque nós temos, claro, pela própria história, na humanidade, Jesus é o espírito, ou digamos assim, a pessoa mais estudada, mais atestada, mais, digamos assim, que há mais de 2000 anos requeriu e ainda requer historiadores falando sobre a sua vida, juntando os fatos dos acontecimentos naquela oportunidade que ele esteve reencarnado conosco. Mas nós aqui não iremos falar desse aspecto, que na história respeitável, natural e correto, nós não vamos falar do aspecto do Jesus como humano, se ele teve namorada, se ele casou, se ele ia nos bailes, o que ele fazia. A doutrina espírita nos traz um olhar para que nós possamos compreender Jesus, a vivência das leis divinas aqui conosco, porque ainda ao longo desses 2000 anos, todos os historiadores e estudiosos tentam estudar Jesus ou percebê-lo na estatura que cada um que está estudando é. Então eu digo assim, como que eu, na estatura espiritual minha, vou conseguir falar de Jesus? Né? Como é que eu vou medir Jesus ainda pelo meu estado evolutivo? Não tenho condições. Mas nós vamos estudar, então, nessa manhã, com os olhos que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos trouxe. Né? Jesus, aos olhos do Espírito, para a nossa experiência aqui no corpo físico. Então, né, para vocês terem uma ideia, inclusive, né, na codificação aqui, o Kardec trouxe, né, como primeira coisa, né, falando do encontro
do governador da província, Pilatos, com Jesus, o governador planetário. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe. Então Pilatos foi no palácio, pediu para os soldados trazer Jesus e interrogou, né? És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Vamos refletir um pouquinho, né, nessa colocação de Jesus com Pilatos. Então, para que nós consigamos perceber, né, me perdoem aqui a minha limitação, porque não tenho recurso, entendimentos maiores, né? Mas como é que nós vamos entender, então, essa colocação de Jesus, de que o reino dele não era aqui ainda agora? Que vida futura é essa? Então, nós temos, então, que, para compreendermos isso, observarmos aos olhos do Espírito Jesus aqui reencarnado conosco. Vamos começar, né? Perdoe-me se vou colocar assim, né? Lógico, aqui nós não lembramos, mas antes de nós reencarnarmos, nós fizemos um projeto, um plano. Como nós já trocamos ideia aqui, vou falar rapidamente, né? Dentro do nosso projeto reencarnatório das nossas necessidades. É estudado pela nossa anterioridade em que local da costa planetária necessitamos nascer. Em que família consanguínea precisamos nascer? Agora imagine Jesus, o governador planetário, aqui reencarnando. Ele não tinha nenhuma limitação, poderia reencarnar onde quisesse. Na condição de recursos materiais, de intelectualidade, onde quisesse. E nós temos, pela mediunidade de Chico Xavier e Humberto de Campos, que Jesus, organizando a sua experiência aqui conosco, em primeiro lugar, o que ele verificou, onde se encontrava na crosta planetária as criaturas mais necessitadas, que naquela oportunidade eram os hebreus. Agora imagine nós lá escolhendo, ou se nós pudéssemos, né, escolher onde nós queríamos nascer, né? Jesus, então, já trazendo, né, algo que a gente nem ainda consegue compreender do seu amor, né? Escolheu, então, o povo hebreu. Onde poderia, mesmo lá dentro do povo hebreu, nascer em palácios, com inúmeros servos, com tudo, todos os recursos materiais. Abdicou da realeza terrestre, reencarnou no lar humilde e simples de José e Maria. Deixou de usar todos os recursos dos ouros, das pratas, para experienciar com a túnica humilde
do peregrino, do carpinteiro. Mas em nenhum momento ele deixou de abdicar-se da sua realeza espiritual, do seu amor. Abdicou de tantos estímulos, de recursos transitórios e passageiros, para exemplificar que o reino dele, e que o reino que nós devemos procurar é o reino íntimo dos nossos corações. Abdicou de fazer parte das altas sociedades para ser o peregrino humilde, de chinelão nas estradas poeirentas, levando o seu amor. Como compreender esse reino se nós não olharmos com os olhos do Espírito imortal? Se nós observarmos Jesus em todas as circunstâncias, era instrumento de levar concórdia, de levar amparo, de levar amor, de levar luz, de levar exemplos de paz. Entre tantas, as suas experiências, algumas delas fazem porque Jesus, amados, veio trazer para nós os aspectos ainda insondáveis do amor que nós ainda não conseguimos alcançar. Veio revelar para nós, pelas suas ações, pela sua conduta, a vida de amor, de experiências de amor, de estímulos de amor. Perdoe-me que eu vou repetir, porque é tão maravilhoso compreender os aspectos do amor, que tem uma passagem também, que pela mediunidade de Chico Xavier e Humberto de Campos, tem a história, não, né? A experiência, o testemunho, a vivência de Jesus. Ele ainda estava jovem, lá com seus 17, 18 anos, e caminhando lá nas cidades da Palestina, ele, né, foi visto por uma, que naquela época dava-se o nome, por uma cortesã, que hoje seriam as mulheres de encontros, né? Maravilhosa, encantadora, linda. E, digamos assim, né, quando os olhos dela tocaram com os olhos de Jesus, ela ficou encantada. Usando termos das nossas vivências, né? Ela ficou extremamente apaixonada, louca por Jesus. E, inclusive, né, pela literatura de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, Joana de Ângeles fala ainda da nossa evolução das manifestações do amor. E a mais rude, que vem lá desde o reino em que nós estávamos animais, que é as energias genésicas, que é as energias, né, do sexo, dessa troca de vibrações. E esse era o amor que a cortesã sentiu por Jesus. Ela ficou louca, encantada com ele, né? E organizou lá a casa e pediu, porque como ela era a mais linda da casa, ela era a organizadora da casa. E ela pediu que as companheiras fossem lá e chamassem Jesus. E assim elas fizeram, e Jesus, então, prontamente a atendeu, e ela, então, pediu que ele entrasse, né, que ele ficasse lá com ela. E Jesus não respondeu nada, Jesus ficou em silêncio. E ela não sabendo como fazer, porque sentia esse amor, né? Esse encantamento por Jesus, e ela, então, começou a justificar, não, entra, por favor. Aqui, nós temos tâmara, nós temos vinho, nós temos, né, bebidas. Entra, fica aqui, por favor, um pouco, né? E Jesus, ainda em silêncio.
E ela, não sabendo mais o que fazer, disse: olha, aqui você veio caminhando, você, né, pode estar exausto. Aqui nós temos água quente, nós temos massagem nos pés, né? Tentando, né, digamos, outras coisas que ela falou lá, né, que podia. E aí, e Jesus ainda em silêncio. E aí, como ela não tinha mais o que dizer, né, do fundo do seu coração, ela disse para ele, né, é, Galileu, é, eu vejo um brilho no seu olhar e estou dizendo isso por muito te amar. Aí Jesus respondeu, agradeceu a ela do amor, mas disse a ela, hoje não, talvez um dia. E foi embora. Passado estes uns 12 ou 15 anos, né? Jesus lá andando na mesma cidade, veio uma senhora procurar que tinha alguém com muita dificuldade. E que agora Jesus, na época em que encontrou, era uma coisa. Jesus agora já era mais conhecido. E aí então já sabia, porque ele já tinha feito a água virar vinho, ele já tinha feito o cego enxergar, ele já tinha feito o aleijado andar, ele já tinha realizado, né, muitas coisas. E aí essa pessoa foi lá chamar para socorrer essa senhora que estava em condições delicadas. Jesus prontamente atendeu. Quando ela adentrou o lar, estava lá na cama uma senhora com lepra, onde o seu corpo era só feridas, com seus cabelos todos desgranhados, que aquele odor que essa doença traz impregnado em todo o ambiente. E, quando ele adentrou, com surpresa, quando a senhora na cama olhou para ele e disse, mas hoje é que você vem? Eu não tenho mais nada. Olha o meu estado, hoje é que você vem? Ele fitou os olhos dele nos olhos dela e disse, e pegou a mão dela, osculou a mão dela e disse, eu vejo um brilho no seu olhar e faço isso por muito te amar. Estão compreendendo, meus irmãos? Que reino é esse? Que reino de amor é esse? Que essa doutrina espírita nos traz essa percepção, essa visão. Como? Olha o olhar que Jesus nos trouxe sobre a transitoriedade das nossas vidas corporais, mas a essência que ela nunca interrompe. As nossas fragilidades aqui da nossa vida corporal, mas que tudo isso é um processo de renovação e de amor. É um processo de aprendizado, onde nós não mais saberemos disso, mas nós sentiremos em nossos corações, a cada amanhecer, que Deus, no seu infinito amor, e Jesus, governador da nossa escola planetária, nos trarão circunstâncias, nos trarão testemunhos para evangelizar os nossos corações. Porque Jesus, aqui, conhecendo meu reino, não é deste mundo ainda. Ele veio trazer o olhar do Espírito imortal. Quando nós fazemos essas reflexões, por isso é que nós vamos entender
Por que é que a doutrina espírita é o consolador prometido por ele? Porque aí nós vamos entender o porquê. Porque aí não é um consolo barato, pueril, é um consolo de sentimento puro, onde, na aquisição dos valores eternos, das nossas experiências aqui, não é com o sucesso das coisas transitórias e passageiras, mas o sucesso de adquirir os valores eternos nos nossos corações. É com essa visão desse reino que ele veio trazer essa vida futura, onde nós passaremos a compreender a cada dia o motivo, a razão e como proceder diante de todas as circunstâncias. E quando nós pegamos as leituras subsidiárias da nossa doutrina de amor e de luz, trazido por esses espíritos, Emmanuel, Chico Xavier e André Luiz, onde sempre é colocado a visão, não aqui da crosta planetária, para a espiritualidade, mas a espiritualidade como espírito para a crosta planetária. Quando nós estudamos essas literaturas, que vemos lá a elaboração de um projeto reencarnatório, em que tudo é estudado lá, que o espírito necessitará, por exemplo, para uma reencarnação, apenas ficar aqui com o corpo físico 5 anos. Aos olhos da direção da espiritualidade e do amor, perfeitamente natural e necessário, ao espírito, por exemplo, que necessita aqui reencarnar e ficar com o corpo de carne por um período de 5 anos. Agora imaginem, se nós não tivermos a visão do espírito, tiver só a visão aqui do corpo físico. Imaginem o lar ao qual esse espírito veio habitar com esse período, onde o casal elaborou toda a organização do quarto, o papel de parede, o bercinho e tudo mais. E daqui a pouco, com 5 anos, teria que pegar aquele corpo e levar para o sepultamento. É esse reino divino que Jesus refere aqui, quando ele, com Pilatos, ele disse, né, que ele veio testemunhar e vivenciar a verdade, a lei divina imutável do amor. Então, meus irmãos, e terminamos a nossa reflexão, tem muito bacana, muito lindo aqui, né? Inclusive, é o último item do capítulo, dentro das instruções dos Espíritos, né? Para resumir o que foi falado, eu vou ler o item 7, e em seguida eu vou ler o item 8, que é as instruções dos Espíritos. O item 7, resumindo tudo isso que nós estamos falando, sob o olhar que nós estamos tendo de Jesus. Não o corpo que foi lá na cruz e tudo mais, mas sim os seus ensinamentos, as suas influências, o seu amor a todos nós. E então, o item 7 do capítulo 2 é o Espiritismo. Dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todo o mundo desse universo infinito.
faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento do corpo, torna estranho uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos a fazê-lo conhecido. Quando ele falou sobre esse reino dele, e que ele não poderia dizer naquele momento todas as coisas porque nós não compreenderíamos. E dentro das instruções dos espíritos, né? Um espírito que aqui foi uma realeza terrestre. E ela diz o seguinte: quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens. Como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima de mim, homens que eu julgava insignificante e aos quais eu desprezava por não terem sangue nobre. Ó, como não compreendi a esterilidade das honras e das grandezas com que tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, serão necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes. Quantas lágrimas enxugastes? Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduz as veredas mais penosas da vida. Procurar-lhe, pois, o caminho através das urs e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais, os duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o altício do homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueceis. Uma rainha da França, 1963. Então, meus amados, é com esse olhar, é com esse sentimento que nós procuramos na nossa evangelização de espírito trazer Jesus aos nossos corações. É esse Jesus que essa doutrina de amor e de paz e de luz nos apresenta. E falo por mim, que quando me apresentou, na minha imensa pequenez, brincando assim,
Me apaixonei por Jesus. Não tem como, nas minhas ações diárias, não trazer em meu coração os seus exemplos. A luta imensa dos nossos espíritos é para sentir esse Jesus, que vem trazer os aspectos inabordáveis do amor, a impregnar os nossos corações ainda tão carentes. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos amorosos, irmãos, a nossa gratidão pelo amparo e pela assistência, pela ajuda e pelo amor que chegam aos vossos corações, mesmo que ínfimo ainda o nosso amor, e que possam, unindo todos esses corações, chegar ao coração magnânimo de Jesus. A nossa gratidão, o nosso amor, o nosso desejo de seguir os seus passos. Mas para seguir os seus passos, Jesus, temos que compreender que temos que beber do seu cálice, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Servir, compreender, tolerar, amparar, ajudar, no limite das nossas forças. Por isso, Jesus, nós rogamos que através dos mensageiros de luz presentes conosco em todos esses lares, possam conceder a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse encontro de amor, passes energéticos, impregnando as células mais sutis dos nossos espíritos, com as suas doces e vibrações amorosas, a dulcificar os nossos corações. Porque só amando mais, servindo mais e perdoando mais, iremos nos transformar. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor possa frutificar, magnetizar a água dos nossos corpos, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Jesus, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Está encerrado, meus amados, esse nosso encontro aqui nessa manhã de hoje. Mas todos nós estamos sendo convidados em sono último. Na noite de hoje, no nosso Hospital da Esperança, palestras sobre meu reino não é deste mundo, no Salão Cinza do Colégio Allan Kardec, do Hospital da Esperança, na Colônia da Esperança. Que todos assim desejarem, poderemos nos reunir novamente. Mais uma vez, o meu muito obrigado, alegria, gratidão, imensa gratidão
por vocês deixarem de fazer tantas outras coisas nessa manhã de domingo para compartilhar com o meu coração. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no mesmo horário, que a plataforma vai estar aberta a partir das 9h30. Se assim, é claro, né? For a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos recebam o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão. Muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer nos nossos corações. Muito obrigado.